Olá, vamos continuar aqui nossa leitura de A Tenda Vermelha, de Anita Diamond. Nós paramos na parte 35, já entramos no capítulo, acho que é 5, deixa eu olhar aqui de novo. Ah, meu Deus, só eu, né? São tantos que às vezes eu me confundo em qual capítulo eu tô e eu vou me envolvendo com a história e mesmo é que eu fico completamente absorvida. Bom, capítulo 4. Então, paramos na parte 35, quando Diná, o irmão José, que agora tem o nome de Zafenate Paneah, e o seu marido Bênia e os 2 filhos de José voltaram para a casa de Jacó, porque os irmãos avisaram que Jacó estava muito adoecido e talvez não chegasse à próxima estação. Então, José pediu a Diná que acompanhasse ela. Então, vou ler o último parágrafo, quando eles estavam indo. Já tinham navegado todo o rio, não sei, mais de 3 dias de viagem, e já estavam a pé, a caminho do acampamento. Então, o último parágrafo. Uma delegação composta pelos líderes da tribo veio ao encontro do vizir, seu parente. José enfrentou-os com um filho de cada lado e cercado por seus belos guardas. Atrás deles vinham criados, carregadores, escravas e, meio afastados, um marceneiro e sua esposa. O rosto de José estava quase branco de ansiedade, mas ele mostrava os dentes em um sorriso largo, falso. À nossa frente, os filhos de Jacó, mas eu não reconhecia nenhum daqueles homens idosos. O mais velho deles, que tinha o rosto profundamente enrugado e escondido por cabelos grisalhos e sujos, falou devagar e com dificuldade no idioma do Egito. Apresentou cumprimentos formais a Zafenate Paneah, protetor e salvador, aquele que os trouxera em paz para aquela terra e os alimentara. Só quando começou a falar em sua língua materna é que o reconheci. Em nome de nosso pai Jacó, dou-lhe boas-vindas, irmão, às nossas humildes tendas, disse Judá, que havia sido tão bonito na juventude. Papai está quase morrendo. Nem sempre está lúcido e agita-se no leito chamando por Raquel e Lia. Às vezes acorda de um sonho e amaldiçoa um filho, mas daí a pouco abençoa esse mesmo filho, fazendo-lhe incontáveis elogios e promessas. Ele está esperando por você, José, você e seus filhos. Enquanto Judá falava, fui identificando alguns dos homens atrás dele. Lá estava Adão, com os cabelos de sua mãe negros e musgosos, a pele ainda lisa e os olhos calmos de Bilá. Já não era tão difícil distinguir Naftali de Isacar, pois Tali estava coxo e Isacar andava curvado para a frente. Zebulun ainda se parecia com Judá, mas a vida o envelhecera menos. Muitos dos homens mais jovens, que presumia serem meus sobrinhos, lembravam Jacó quando moço. Dá licença. Deixa eu
faz falta. Eu apoio o livro. Lembravam José quando moço. Não conseguia, porém, descobrir de quem eram filhos, nem qual deles seria Benjamim. José escutou Judá falar sem encará-lo, ao menos uma vez, embora os olhos de Judá estivessem fixos nele. Nem quando Judá parou de falar, José respondeu ou levantou a cabeça. Por fim, Judá falou outra vez. Esses devem ser seus filhos. Que nomes você lhes deu? Menaxe é o mais velho, e este é Efraim, respondeu José, colocando as mãos sobre as cabeças dos meninos. Ao ouvirem seus nomes, os dois olharam vivamente para José, os rostos cheios de curiosidade, querendo saber o que estava sendo dito naquela língua de sons esquisitos que jamais haviam escutado o pai falar. Mal compreendem por que estamos aqui, disse José. Nem eu mesmo sei bem. Lampejos de irritação passaram pela fisionomia de Judá, mas rapidamente deram vez à derrota. Não há como desfazer os erros do passado, disse Judá. Ainda assim, é uma atitude generosa de sua parte dar um pouco de paz ao ancião no final. A vida dele transformou-se em um tormento quando você foi dado como morto, e ele jamais se recuperou, mesmo depois de saber que você ainda vivia. Venha. Vamos ver se nosso pai está acordado. Ou você prefere comer e beber primeiro? Não, respondeu José. É melhor ir vê-lo. José deu a mão aos filhos e acompanhou Judá até a tenda onde Jacó jazia moribundo. Permaneci junto aos criados e acompanhantes de Zafenate e Panerá, observando-os desaparecer em meio à poeira do povoado. Estava incapaz de sair do lugar, tremendo, furiosa, porque nenhum deles me reconhecera. Mas também me sentia aliviada. Bênia brandamente me conduziu para onde os criados estavam armando nossas tendas e ali esperamos. Mal tive tempo de pôr em ordem meus sentimentos e José retornou com Menaxe e Efraim, que tinham os olhos fixos no chão de tão assustados. Meu irmão passou por mim e entrou em sua tenda sem dizer nada. Naquela noite, Bênia não conseguiu persuadir-me a comer, e apesar de estar deitada ao seu lado, não fechei os olhos. Olhei a escuridão e deixei o passado fluir à vontade. Lembrei-me da bondade de Rúben e da beleza de Judá. Lembrei-me da voz de Dan quando ele cantava e de Gad e Asher imitando nosso avô, o que me fazia rir às gargalhadas. Lembrei-me de como Isa e Tali se desmanchavam em lágrimas quando Levi e Simão os atormentavam dizendo que nem a mãe distinguia um do outro. Lembrei-me de como certa vez Judá me fez tantas cócegas que acabei urinando, mas ele nunca contou isso a ninguém. Lembrei-me de como Rúben costumava carregar-me em seus ombros e lá eu podia tocar as nuvens. Por fim, não conseguia mais sossegar. E quando saí para caminhar pela noite, lá estava José à minha espera, andando de um lado para o outro perto da minha tenda. Afastamo-nos vagarosamente do acampamento, pois não havia lua e a escuridão envolvia tudo. Quando já estávamos distante,
José sentou-se no chão e contou-me o que se passara. A princípio ele não me reconheceu. Papai choramingava, feito uma criança cansada, e chamava: José, onde está José? E eu disse: estou aqui. Mas ele continuava perguntando: onde está meu filho José? Por que ele não vem? Aproximei minha boca de seu ouvido e disse: José está aqui com os filhos, exatamente como pediu. Depois de repetirmos tudo isso à exaustão, de repente ele entendeu e agarrou-me, segurou meu rosto, minhas mãos, minha roupa, chorando repetiu meu nome muitas e muitas vezes e pediu-me perdão, por mim mesmo e por minha mãe. Amaldiçoou a memória de Levi, de Simão e de Rúben também. Então, lamentou-se por não ter perdoado o seu primogênito. Mencionou o nome dos meus irmãos um a um, abençoando-os e amaldiçoando-os, transformando-os em animais, suspirando de saudade de suas travessuras de crianças, chamando por suas mães para limparem seus traseiros. E José continuou, a voz cheia de pesar e repugnância. Que coisa medonha envelhecer como ele. Que eu morra antes de chegar o dia em que não saiba se meus filhos são velhos ou crianças. Jacó parece adormecer, mas logo chamou: onde está José? Como se ainda não me tivesse beijado. E eu respondi: estou aqui. Então Jacó disse: quero abençoar os meninos. Deixe-me vê-los agora. Junto a mim os meninos tremiam, mas disse-lhes que o avô desejava abençoá-los e empurrei-os para ele, um de cada lado. Ele pôs a mão direita sobre a cabeça de Efraim e a esquerda sobre a de Menaxe, e abençoou-os em nome de Abraão e Isaque. Depois sentou-se e bradou: lembrem-se de mim. Eles recuaram de medo e vieram esconder-se atrás de mim. Disse-lhe os nomes dos netos, mas não me escutava mais. Os olhos cegos estavam voltados para o alto da tenda. E falava com Raquel, desculpando-se por ter abandonado seus restos mortais à beira de uma estrada. Chorou por sua amada e suplicou-lhe que o deixasse morrer em paz. Nem percebeu quando saí com meus filhos, disse José. Enquanto José falava, senti o velho peso voltar a oprimir o meu coração. E reconheci o fardo que havia carregado durante os anos vividos na casa de Nactiri. Não era fruto da tristeza, como havia pensado. Era raiva o que vinha dentro de mim e que encontrava sua voz perdida. E quanto a mim? Perguntei. Ele citou meu nome? Arrependeu-se do que me fez? Falou do massacre em Xexém? Chorou pelo sangue inocente de Chalém e de Ramor? Arrependeu-se por ter destruído sua própria honra? José manteve-se em silêncio por algum tempo e respondeu: ele nada falou sobre você. Diná foi esquecida na casa de Jacó. Suas palavras deveriam ter me atingido duramente, mas não o fizeram. Deixei José sentado no chão e, trôpega, voltei sozinha para o acampamento. Sentia-me repentinamente esgotada e cada passo era um esforço, mas meus olhos estavam secos. Depois da chegada de José, Jacó parou de comer e beber. Morreria em poucas horas, no máximo em dias. Assim, só nos restava esperar.
Passava o tempo sentada na entrada de minha tenda, fiando linho e observando os descendentes de Lia, Raquel, Zilpá e Bilá. Vi outra vez os gestos e sorrisos de minhas mães, ouvi suas risadas. Alguns laços de família eram claros como o dia. Reconheci uma cópia idêntica de Bilá em uma moça que provavelmente era filha de Dan. Uma outra menina tinha os cabelos de minha tia Raquel. O nariz adunco de Lia estava presente em toda parte. No segundo dia da vigília, junto ao leito de morte de Jacó, uma menina aproximou-se de mim com uma cesta de pão fresco nas mãos. Apresentou-se na língua do Egito como sendo Gera, filha de Benjamim, e de sua esposa egípcia Nezete. Gera estava curiosa. Queria saber como uma mulher na minha posição sentava-se e fiava, enquanto as outras que serviam Zafenate Panerá cozinhavam, limpavam e carregavam coisas o dia inteiro. Disse às minhas irmãs que você deve ser ama dos filhos do vizir, meu tio, arriscou ela. É isso mesmo? Adivinhei? Sorri para ela e respondi. Você adivinhou bem. E convidei-a a sentar e contar sobre suas irmãs e irmãos. Gera aceitou meu convite com um ar satisfeito e começou a tecer a trama de sua família. Minhas irmãs ainda são crianças, disse a menina, que também ainda tinha alguns anos pela frente antes da maturidade. São gêmeas, Meusa e Naamá, e ainda nem sabem fiar. Meu pai, Benjamim, teve filhos também em Canaã com outra esposa que morreu. Meus irmãos chamam-se Bela, Becher, Eri e Arde, e são bons rapazes, apesar de eu não saber muita coisa sobre eles e conhecê-los tanto quanto conheço os filhos de meus tios, que são numerosos como nossos rebanhos e igualmente barulhentos, disse ela, piscando o olho para mim, como se fôssemos velhas amigas. Você tem muitos tios? Perguntei. 11, respondeu Gera, mas os 3 mais velhos morreram. Ah, sacudi a cabeça com um adeus para Rúben em meu coração. Minha sobrinha instalou-se ao meu lado, tirou um fuso do avental e, pondo-se a trabalhar, desenredou os fios da meada da história de nossa família. O mais velho era Rúben, filho de Lia, a primeira esposa de meu avô. O escândalo foi Rúben ter sido encontrado na cama com Bilá, a esposa mais moça de Jacó. Jacó nunca perdoou seu primogênito, nem depois que Bilá morreu, nem quando Rúben lhe deu netos e mais riquezas do que todos os outros filhos juntos. Dizem que quando estava morrendo, meu tio chorava implorando o perdão de Jacó, mas o pai não o procurou. Simão e Levi, também nascidos de Lia, foram assassinados em Tanis quando eu era bebê. Ninguém sabe muito bem o que houve de fato, mas entre as mulheres fala-se que os 2 tentaram levar vantagem sobre um comerciante em uma questão qualquer sem grande importância. A questão é que a vítima deles era um dos mais implacáveis criminosos do Egito, que os matou por causa de sua ganância. Gera levantou a cabeça e viu Judá entrando na tenda de Jacó. Tio Judá, filho de Lia, tem sido líder do clã já faz muitos anos. É um homem justo e assume bem as responsabilidades da família, apesar de alguns dos meus primos acharem que ele se tornou cauteloso demais com a idade. Gera prosseguiu contando-me a história de meus irmãos e de suas mulheres,
mostrando-me os filhos deles, citando os nomes de sobrinhas e sobrinhos, sangue do meu sangue, com os quais eu nunca trocaria uma palavra sequer. Rúben tivera 3 filhos, com uma esposa chamada Zilá. Sua segunda esposa, Atar, deu-lhe 2 meninas, Bina e Efrate. Simão teve 5 filhos com a detestável Ialutu, que Gera lembrava ter sido uma mulher rabugenta e de mau hálito. Ele teve um outro filho com uma mulher de Xexém, mas esse entrou em um wadi inundado e morreu afogado. Minha mãe diz que ele se matou, segredou Gera. Aquele ali se chama Merari, apontou ela. O que é incrível é ele ser uma boa pessoa, apesar de ser filho de Levi e Imbu. Meus irmãos são tão ruins quanto o pai foi. Seus irmãos são tão ruins quanto o pai foi. Um homem com ar idiotizado e maxilar frouxo veio arrastando os pés até Gera, que lhe deu um pedaço de pão e mandou-o embora. Esse é Shela, explicou, filho de Judá e Shua. Ele é retardado, mas é muito meigo. Meu tio teve uma segunda mulher chamada Tamar, que lhe deu Peretze, Zeraque e minha melhor amiga, Dáfna. Ela é a beleza da família nesta geração. Lá adiante está Ésia, disse ela, indicando com um gesto de cabeça uma mulher mais ou menos da minha idade. Mulher de Isacar, filho de Lia. Ésia é a mãe de 3 filhos e também de Tula, que decidiu ser parteira. Assim como Dáfna herdou a beleza de Raquel, Tula tem suas mãos de ouro. Quem é Raquel? Perguntei, na esperança de ouvir falar mais de minha tia. Era mãe de seu amo, respondeu, espantada com minha ignorância. Mas talvez seja natural que você nunca tenha ouvido o nome dela. Raquel era a segunda esposa de Jacó, seu grande amor. A linda Raquel morreu de parto, dando à luz a Benjamim, meu pai. Concordei, sacudindo a cabeça, e afaguei sua mão, vendo nela a forma dos dedos de Raquel. Continue, querida, encorajei-a. Conte mais, estou gostando muito dos nomes das pessoas de sua família. Dan foi o único filho de Bilá, disse Gera. Ela era a terceira esposa de Jacó, criada de Raquel, e foi aquela que se deitou com Rúben. Dan teve 3 filhas com Timna, chamada Edna, Tirza e Berit. Todas 3 têm muito bom coração. São elas que cuidam de Jacó. Zilpá foi a 4ª esposa criada de Lia e teve gêmeos. O primeiro foi Gade, que amou com grande paixão sua esposa Será Imná. Porém ela morreu ao dar à luz pela 4ª vez. E era a primeira menina. Será que hoje tem o dom do canto. Asher, o irmão gêmeo de Gade, casou-se com Orete, continuou ela. Tiveram primeiro uma filha, Areli, que por sua vez deu à luz uma menina na semana passada, o mais novo membro da família, que recebeu o nome de Nina. Naftali, filho de Lia, teve 6 crianças com Iedida, entre as quais as filhas Elisheva e Vaniá. E é claro, você conhece os filhos de José melhor do que ninguém, concluiu Gera. Ele não tem filhas? Indagou.
Ainda não, respondi. Gera avistou duas moças e, apontando-as, balançou a cabeça com veemência. Aquelas são duas das filhas de Zebulum, filho de Lia. A mãe delas, Aravá, teve 6 filhas que sozinhas formam sua pequena tribo particular. Gosto muito quando estou no meio delas. É um grupo alegre. Liora, Mahalá, Giá, Iara, Noádia e Iael, enumerou Gera, contando nos dedos os nomes das primas. São as melhores para se conversar. Sabem de tudo. Elas que me contaram a história do filho da mulher de Shechem, o que se matou. Ele enlouqueceu, coitado. Gera baixou a voz ao saber das circunstâncias terríveis de seu nascimento. O que poderia ter causado tanto desespero? Perguntei. É uma história feia, replicou ela, afetando descrição para aguçar meu interesse. Essas são geralmente as melhores, insisti eu. Muito bem, falou Gera, pondo seu fuso de lado e olhando-me direto nos olhos. De acordo com o que diz a tia Aravá, Lia teve uma filha que sobreviveu. Ela deve ter sido uma beleza de mulher, porque foi escolhida para se casar com um nobre de Shechem, para dizer a verdade, um príncipe, o próprio filho do rei Ramor. E prosseguiu. O rei foi pessoalmente levar um generoso preço da noiva para Jacó. Mas Simão e Levi não consideraram que fosse suficiente. Alegaram que a irmã havia sido raptada e violentada e que a honra da família fora aviltada. Fizeram tamanho alarido que o rei, curvando-se à grande paixão de seu filho pela filha de Lia, dobrou o preço da noiva. Ainda assim, meus tios não se satisfizeram. Afirmavam que aquilo era parte de um ardil dos cananeus para Ramor se apoderar de tudo que Jacó possuía. E então, Simão e Levi tentaram desfazer o casamento, fazendo uma exigência que acharam que não seria aceita, a de que todos os homens da cidade fossem circuncidados, como os da tribo de Jacó haviam sido. Agora vem a parte intrigante dessa história. E por causa disso, às vezes, tenho a impressão de que talvez não passe de uma lenda que as moças contam uma para as outras. O príncipe aceitou a condição, deixou-se cortar. Ele, seu pai e todos os outros homens. Minhas primas dizem que isso é impossível, que nenhum homem é capaz de tanto amor assim. Na história, porém, o príncipe concordou, ele e os outros homens da cidade foram circuncidados. Gera baixou a voz, dando um tom sombrio ao final doloroso. 2 noites depois, quando os homens ainda gemiam de dor, Simão e Levi entraram furtivamente na cidade e trucidaram o príncipe, o rei e todos os homens que encontraram dentro dos muros de Shechem. Roubaram também gado e mulheres. E foi assim que Simão veio a ter uma esposa vinda de lá. Quando o filho deles descobriu a vilania do pai, preferiu morrer e afogou-se. Mantive o tempo todo os olhos fixos em meu fuso enquanto ela contava a história. O que foi feito da irmã? Perguntei. A que foi amada pelo príncipe. Ah, isso é um mistério, respondeu Gera. Acho que ela morreu de tristeza. Será fez uma canção dizendo que ela foi levada pela rainha do paraíso e transformada em uma estrela cadente.
Alguém ainda se lembra do nome dela? Perguntei em surdina. Diná, ela disse. Gosto do som desse nome, não é lindo? Um dia, se eu tiver uma filha, vou chamá-la de Diná. Então, vamos ver se haverá uma outra Diná nessa história linda. Ficamos aqui, nos vemos no próximo vídeo. Um grande e afetuoso abraço para todos. Até mais ver.